E aí, pessoal, videozinho rápido aqui. Eu estava dando uma olhada aqui em alguns e-books que eu tenho, né, os livros digitais, e aí eu peguei o meu Kobo nas mãos aqui. Ele fazia muito tempo que ele estava desatualizado. Eu coloquei aqui a capa do livro Knoop, do Hermann Hesse, que foi o último livro que eu li uma parte aqui nesse dispositivo. Bom, só para fazer um comentário rápido, o que eu tenho para dizer depois de 10 anos utilizando, 10 anos, 9, né? Eu comprei ele tem 9 anos mais ou menos, ganhei de presente da minha esposa. Essa é esse é o Kobo que foi vinculado à Livraria Cultura aqui no Brasil. Parece que não existe mais essa parceria, não tenho certeza, depois enfim, da derrocada aí da Livraria Cultura. Eu acho que ele é de primeira ou segunda geração, ele é bem lento para os padrões de hoje, mas ele funciona bem, ele aceita todo tipo de e-book ainda, mas não é um tipo de dispositivo que eu gosto de usar muito. Já usei ele em viagem. Eu li, por exemplo, o livro Últimas Palavras, do Christopher Hitchens, numa viagem que eu fiz. E era um livro curtinho, eu tenho ele físico também, mas é um livro de umas 80 páginas, 70, 80 páginas no máximo, que conta, que tem os textos dos últimos dias, né, nos últimos anos, assim, desde quando o Christopher Hitchens descobriu, né, que estava nas últimas, vamos dizer assim, morreu de câncer, fumava muito e tal. E eu li. Li alguns outros livros também. Li o Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Li e reli, né? Eu li ele na edição física e depois eu reli ele aqui. Também reli aqui O Nome do Vento, primeiro livro da trilogia, que ainda não está totalmente publicado, do Patrick Rothfuss. E esse aqui eu li 2/3, mais ou menos, pouco mais da metade desse livro aqui, que é uma edição nova da Todavia, do Hermann Hesse. Assim, é claro que é um dispositivo extremamente leve, pequenininho, né, para quem gosta, mas eu sou do livro físico, não adianta, eu não me empolgo em ler aqui. Ele tem muitas vantagens, claro, não vou ficar elencando essas vantagens aqui, mas só aquelas que me chamam a atenção, que uma delas é a facilidade de você ler na cama, por exemplo, sem precisar de abajur, né? E nesse caso aqui, ele está com a luz, ele está com os LEDs ligados. Se eu tirar ele aqui, tá vendo? Ele fica assim. Então, essa iluminação que você consegue controlar, isso ajuda muito. E por ser leve, por exemplo, você pega um livro como, por exemplo, O Nome do Vento, ou, sei lá, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que são livros pesados, ou livros, né, Moby Dick, enfim, livros de capa dura e tal, que ficaria cansativo de ler na cama. Isso aqui realmente ele pesa pouco mais de 100 gramas, é muito prático. Mas ainda assim, eu sou daquela turma que gosta, como vocês podem ver aí atrás, gosta do livro físico. Eu não critico esse formato de leitura. No começo, todo mundo ficou meio apreensivo. Será que realmente vai acabar o livro físico e a indústria vai ficar só no livro digital, que é provavelmente economicamente mais viável, ecologicamente talvez mais viável? A gente tem que levar em consideração algumas coisas, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas eu me lembro que quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu comprei numa promoção muito boa na época, paguei muito barato nele. Hoje, né, com o dólar, o Kindle, eu sei que o Kindle, uma versão intermediária dele, está em torno de 600 e poucos reais. É claro que as edições são mais baratas, então você acaba, se você optar por migrar sua biblioteca para um Kindle, para um dispositivo eletrônico, você vai pagar o investimento dele nesses valores mais baixos. Mas eu sei que a esmagadora maioria das pessoas tem os livros físicos e o livro digital também. Esse caso aqui, eu não sei como é que estão as novas gerações, eu não tenho um dispositivo desse novo, mas nesse caso aqui, a leitura de arquivos em PDF é muito ruim, porque ele é muito lento, no caso
dessa geração aqui. Hoje deve estar melhor isso. Então, por exemplo, para quem está na faculdade, precisa ler muitos artigos, né, muitos trabalhos, com certeza é uma boa opção. Só que de lá para cá, os smartphones, eu estou gravando com o meu celular, não vou poder manipular ele aqui, mas os telefones celulares já melhoraram muito esse perfil. Por exemplo, eu utilizo o Google Livros para ver alguma sinopse, para baixar algumas amostras de livros, como é possível fazer aqui também. A navegação nesse dispositivo aqui meu, como é muito velho, muito antigo, a navegação é muito lenta, então não compensa, mas no celular você pode procurar nas lojas, né, na própria Amazon, por exemplo, você baixa o Kindle para o celular, você consegue ler tranquilamente amostras, ou se você comprar o livro, enfim. Você pode baixar versões piratas de e-books para poder ler, e eu fiz isso uma época, eu baixava de um site que eles disponibilizavam cópias, né, provavelmente piratas, com certeza piratas, que eu usava como se eu estivesse folheando ele na livraria. Então eu começava a ler, se o livro me interessava muito, eu ia lá e comprava o livro. Fiz muito isso, muito mesmo. Ou livros muito curtos que eu não ia ler mais de uma vez, enfim, eu baixava e lia, enfim. Como provavelmente é o caso desse aqui. Provavelmente eu não compraria esse livro aqui. Apesar de ser um livro muito bom, eu não compraria. Então, nesse sentido, ele é muito interessante, porque existem formas, né, existem amostras que você pode, até amostras com um número de páginas razoável, que você pode saber se aquela história está te interessando naquele momento. O que não quer dizer, por exemplo, que se você não estiver interessado nessa história naquele instante, por exemplo, nesse livro aqui, em outro momento ele não vai te chamar a atenção. Então, depois de muito tempo parado, esse e-book aqui ficou quase um ano parado, ou talvez mais até, não sei, não lembro. Ele tem as estatísticas de leitura aqui, mas eu não pesquisei para gravar o vídeo. Mas... E fugiu o que eu ia dizer. Eu fui abrir ele aqui para ver como é que estava a bateria, abrir, ligar aqui no caso. Ele fica essa casezinha aqui de couro sintético. Ela é muito boa, ela é muito prática para colocar na mochila. E aí eu fui ligar ele para ver, eu estava vendo um vídeo na internet, a pessoa estava usando um Kindle para falar dessa nova geração, claro. E aí eu falei, deixa eu ver como é que ele está, se ele está funcionando ainda, né? Porque eu tenho alguns dispositivos que eu não atualizei, quando eu digo não atualizei, quer dizer, não comprei novas gerações, que nem a gente é obrigado às vezes a fazer com o celular. Eu vou até no limite para comprar outro celular, mas enfim. E o celular hoje, os próprios smartphones já têm recursos que esses próprios caras aqui têm, né? É claro que leitura em ambiente aberto, com muito sol, por essa tecnologia ser ser daquela tecnologia de tinta digital, ou seja, ela não dá reflexo nenhum na tela, é mais confortável. Então, assim, para quem gosta, né, não vejo problema nenhum. Não é o meu caso. Eu estava revisitando aqui alguns livros que eu tenho muitos livros aqui. Eu baixei, por exemplo, e aí eu descobri um outro problema que depois eu comento, mas eu baixei toda aquela coleção dos livros daquelas coleções da Vagalume, que são adotados na escola até hoje, mas majoritariamente eram os livros que a gente lia no ensino fundamental, na minha geração. E eu baixei para dar uma olhada em alguns e tal. Tem um lugar onde você baixa praticamente toda a coleção. E fiz a atualização de software, ele faz, mas é um dispositivo com um processador muito lento, no caso desse aqui. Então, eu utilizo ainda, às vezes, eu levo ele até na mochila, mas é engraçado porque eu levo ele, mas às vezes eu não tiro, porque eu levo um livro físico junto. Mas foi bom para reler algumas coisas numa época, foi bom principalmente para fazer releitura. E eu já fiz também uma leitura conjunta em livro e no livro físico e no livro digital. Eu me lembro, acho que foi, não tenho certeza, mas eu acho que foi o Duas Narrativas Fantásticas do Dostoiévski, que é um livro curto até, mas que eu li em ambos, né? Eu tenho a edição em digital,
e tem a edição física, e eu li nos dois. É um livro rápido, foi até rápido de ler, até para ter a experiência. Mas fica aqui só o registro nesse vídeo, porque eu ressuscitei ele, né? Se eu voltar aqui, é que é um livro muito, é um dispositivo muito lento, nesse caso meu aqui. Ele mostra, deixa ele recarregar aqui a página, porque ele é bem lento mesmo. Ele mostra aqui os livros, eu estava navegando pelos livros, tá vendo? Ele ainda está carregando aqui, ó, você vê que ele é bem lento. Os livros que eu tenho aqui na capa, por exemplo, aqui nessa primeira página, você pode configurar do jeito que você quiser, mas aqui está o do Hermann Hesse, tem um do Raimundo Carreiro sobre escrita, tem finalmente o Leite do Neil Gaiman também, que é muito divertido, e o Joyland. O problema é que se você volta, às vezes, por exemplo, Joyland eu já li ele inteiro aqui também, foi uma releitura que eu fiz aqui. Joyland é um livro que eu gosto muito como entretenimento, como passatempo. Eu chamo de livro de sessão da tarde para mim, porque é um livro que eu adoro, muito bem escrito pelo Stephen King e curtinho. Mas se você volta, ele volta a fazer a marcação de que, por exemplo, 1% aqui, e na verdade eu já li esse livro aqui. Claro, você pode configurar e tal, então ele tem algumas limitações da tecnologia da época, que me impedem de ter uma experiência mais prazerosa com a leitura aqui. Provavelmente esses livros novos, esses dispositivos novos devem ter uma experiência melhor, mas está muito caro e eu prefiro pegar esse dinheiro que eu não tenho e quando tiver investir em livros físicos, que é o meu perfil melhor. Então, se eu desligar aqui, ele ainda tem esse Livraria Cultura, tá ao contrário, mas é Livraria Cultura aqui, que ele era vinculado à Livraria Cultura, e aí ele vai para essa bolsinha aqui, que ela é muito prática, é muito segura, enfim, para manter o dispositivo. Bom, foi só para trazer aí uma mensagem sobre esse dispositivo. Recomendo para quem gosta de ler no celular, no tablet, no próprio computador, que eu acho muito cansativo. Ele tem as características que ajudam você a não se cansar tanto quanto um celular, mas fica a dica aqui também para quem gosta, para quem lê no celular, enfim, de repente você está num consultório médico, não tem nada te interessando ali, você pode baixar o Google Livros ou baixar o próprio aplicativo do Kindle para o celular e ler tranquilamente. Também hoje ele tem ajustes, né, de tela para ficar parecido com esses dispositivos digitais. E então essas gerações novas de telefones celulares e tablets já se aproximam muito disso. Então eu não vejo, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, não vejo muito mais sentido em ter um dispositivo de leitura, já que hoje os outros dispositivos que a gente carrega também podem fazer ter as mesmas funções, fazem às vezes aí desses dispositivos eletrônicos. Mas pode falar, mas a forma como que ele, os capítulos, marcações, hoje os aplicativos de celular e de tablet e do próprio computador, no computador eu uso um programinha chamado Ice Cream e-Reader para abrir esses livros digitais ou as amostras para eu poder olhar, gratuito também. Tem os pagos com muito mais recursos, então todos eles já têm os recursos desses e-readers. E para fechar, uma informação da época que eu trabalhava em livraria, hoje eu não sei como é que tá, mas não acredito que tenha mudado muito. Achavam que o mercado de livros digitais ia crescer exponencialmente, rapidamente no mundo, mas não foi o que aconteceu. Eu me lembro que no Brasil, naquela época, estamos falando de 3 anos atrás, não é tão antigo assim, o volume de vendas de livros virtuais era em torno de 4% só do mercado. E variava entre 4% e 5%, 6%, dependendo enfim, de como você mede esse mercado. Não era nada expressivo. E no mundo não passava de 20% naquela época, ficava abaixo de 20%. Eu me lembro de conversar com algumas pessoas. Então, é um mercado que nunca decolou de fato. Não sei como está hoje, tá? Só estou especulando sobre aquela época. Mas não é um mercado que eu consumo. Efetivamente, eu não consumo. Mas é isso aí. Foi só a nostalgia de trazer o Kobo. O Kobo
é uma empresa canadense, que tinha parceria com a editora Cultura, não sei como é que está hoje. Mas é isso, se você quiser comentar aqui, diga para mim se você lê no celular, ou no tablet, ou no computador, ou se você tem um dispositivo desse, quais são as suas opiniões a respeito, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.